Somos escravos da nossa liberdade ou somos escravos das nossas consequências? Tem se sentido preso ou libertado? E agora, José? Fique com a gente aqui, vai descobrir. É isso aí, gente. Fala, obreiros da luz, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Espero que seja tudo bem. E hoje falaremos o tema sobre livre-arbítrio. Somos presos pela nossa liberdade? Estamos presos? É isso que a gente vai tratar agora. E o que você acha, menino Jordão, sobre esse assunto? Será que somos livres mesmo, né? E para você não ficar perdidão, perdidona, eu vou te explicar rapidinho que a gente vai usar como base o Livro dos Espíritos, das questões 843 adiante, no tópico livre-arbítrio. Então, não confie só na gente. Vá pegar o Livro dos Espíritos e estude por si mesmo. Aqui na descrição estão os links, você pode clicar e ver por si mesmo. Exatamente. Mas então, quando a gente vai falar de liberdade, a gente começa a questionar, realmente somos livres ou a gente acha que é livre? É uma questão filosófica grande essa, tá bom. Mas, para a doutrina espírita, nós somos livres e um fato ajuda a entender isso de uma maneira bem didática. Nós somos livres para pensar o que quisermos, para pensar sobre o que queremos. Tanto é que a gente cria um mundo paralelo, se a gente quiser, na nossa cabeça. Isso todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo vive. Então, se somos livres para pensar, nós somos livres para agir também. Só que uma coisa que é muito importante parar para refletir é que a liberdade, ela está sempre necessariamente ligada às consequências dessa liberdade. A causa gera um efeito. Isso, estamos nos sentindo presos pela vida? Será que fizemos escolhas boas, sadias ou só escolhas ruins? O que tem nos prendido o nosso pensamento? É uma boa questão. E para isso, a gente tem que pegar, esmiuçar essa tal liberdade para dizer que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, como a gente age, isso cria hábitos. E a forma que a gente desenvolve esses hábitos é que são prisionários às consequências. Consequências boas ou consequências ruins. Mas sempre a gente pode tirar um aprendizado disso, não é não, Jordão? Exatamente, à medida que a gente vai vivendo, já que a vida é um processo de experimentação, de aprendizado por meio da prática, ninguém nasce sabendo, a gente aprende com as pessoas pelo que elas nos dizem, nos ensinam, a gente aprende com o que vê por aí na internet, na TV, a gente aprende principalmente vivendo aquilo. Então, a partir daí, a gente vai podendo se parar para prestar atenção, podendo analisar se tem feito bem ou feito mal, a gente começa a entender, se eu fizer isso, não vai ser muito legal. Se eu fizer aquilo, vai ajudar a melhor lidar com as situações. De uma maneira super didática, super prática, é o seguinte. Muitas vezes você escolhe comer muito mais além do que você tem necessidade. E aí você começa a passar mal. E aí você para pensar, então se eu comer menos, eu não passo mal. É um exemplo muito prático que a gente pode começar a pensar. Indigestão, né? Ingresia. Exato, mano, exato. É desse jeito, não tem como. A gente está atrelado às consequências e temos que aprender a lidar com isso. Mas a grande questão da liberdade é como a gente tem usado a liberdade na nossa vida. Não é não, Rodrigo? É isso aí, Jordan. Mas aí vem aquela velha e boa pergunta. Jordão, eu sou um cara bonzinho, cara, não faço mal a ninguém, nunca fiz nada, não sei o quê, e na vida só tomo lascada. Mas como é tudo ruim, eu tento o negócio, aquele só azarado, dá errado. Tento abrir, não, dá outro errado. Dá tudo errado só comigo e com outro, com o vizinho que a grama é mais verde, dá certo? Como é que funciona isso, Jordão? No população. Pois é, eu acho que a gente tem que lembrar um pouco do que conversamos lá no capítulo 5 do Evangelho, que a gente trouxe também numa live aqui com o nosso querido amigo Alex, né? Por que sofremos o nome do vídeo, e deu uma série de 3 vídeos para refletir sobre esse capítulo. Isso, tá aqui vai estar canal, aqui nos cards
e também nos comentários não, na descrição, tá aqui. E de uma maneira bem direta, a gente pode parar para refletir. Quando olhamos do ponto de vista do espírito imortal, a gente começa a entender que, ora, se a causa e efeito na vida material é assim que funciona, então no conjunto das encarnações não seria diferente. Então, muitas vezes, uma certa doença, uma certa dificuldade que nós temos hoje é naturalmente uma consequência de outras existências. E aí a gente precisa ter muito, muito cuidado. Porque quando a gente vai entrando nesse âmbito da espiritualidade, a gente começa a jogar tudo por culpa da outra vida. A gente começa a dizer, não, eu estou me ferrando porque na outra vida eu devo ter sido ruim. Será mesmo? Será que tu está prestando atenção no que você está fazendo na sua vida hoje? Será que realmente é de outra vida? E se for de outra vida? Ok. Se for de outra vida, necessariamente a gente só está se ferrando porque é uma consequência de outra vida? Mas aí vem a pergunta, quem é que está escolhendo como lidar com essa situação conforme ela se apresenta? A gente acabou de falar, né? A liberdade ela está atrelada à consequência. E liberdade não é fazer o que a gente quer sem consequência ou da forma que a gente quer. É lidar com as circunstâncias que estão fora do nosso controle. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade que nós temos de entender, né, Rodrigo? A gente acha que a liberdade é uma liberdade de controlar tudo para ser do nosso jeito, sem que a gente mude. E aí mora o perigo. A gente acha que não tem liberdade, mas, na verdade, a gente não está sabendo identificar o que é liberdade. Exato. Talvez a gente tenha a mania do controle das situações e controle de tudo. Há situações que a gente realmente não tem controle. E há situações também, que são situações meramente menores, que depende do nosso controle, depende da nossa atitude. Então, que Deus nos dê ânimo para aquilo que a gente não possa controlar, para a gente possa passar da melhor forma, porque há situações na vida. E aquilo que depende de nós, que nós possamos fazer a nossa melhor parte, da melhor forma, que assim a gente vai atenuar as consequências ruins de alguns atos. Mas, enfim, nós não somos nem os melhores e nem os piores. Nossa existência atual é a melhor que estamos nela agora, sempre atual. Então, ou seja, estou aqui, errei, passou, beleza. Estou aqui, daqui em diante, vou fazer o meu projeto de melhora e vou executar da melhor maneira, mediante minhas forças atuais. E quando a gente não tiver força, naquele momento bater aquela deprê, aquela puxada para baixo, oração, fé e foco sempre, porque a vida é como se fosse uma roda gigante, né? Às vezes a gente está no alto, às vezes a gente está no baixo, mas quando a gente estiver no baixo, que a gente possa criar mecanismos de quais são os mecanismos, Jordão, por exemplo? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode começar, através de alguns mecanismos na nossa vida, buscar refletir como é que a gente está lidando com a liberdade. E acho que o primeiro deles, é o que a gente fala bastante aqui no canal, é o autoconhecimento. Quando eu conheço quais são os meus vícios, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações, eu presto mais atenção naquilo e como é que eu vou lidar com as pessoas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que explode fácil em raiva, porque a menor contrariedade, né? Quando a gente não sai do jeito que a gente quer, a gente fica pistola, né? Puto. E aí a gente começa a querer quebrar as coisas, a ficar estressado, desequilibrado, né? Sai xingando tudo, tratando os outros grosseiros. Ok, isso é algo que a gente tem. A gente não pode mudar o que a gente é sem entender quem a gente é. Se essa é uma coisa que é minha e eu não estou me sentindo confortável com isso, ou não está fazendo bem para aqueles que eu amo ao meu redor, eu posso começar primeiro passo é aceitar isso dentro de mim. Porque a partir daí eu começo a trabalhar uma humildade maior, por exemplo, uma aceitação maior das coisas. E aí eu lembrei de uma frase de Santo Agostinho que eu acho muito incrível. Porque ele fala numa oração, Deus concede-me o desprendimento para aceitar as coisas que eu não posso alterar, coragem para alterar as coisas que eu posso alterar e sabedoria para diferenciar os dois. Uma reflexão tão profunda que aí a gente começa
também através do autoconhecimento, da compreensão da vida, parar para pensar. Isso aqui eu posso mudar. Então, eu vou ter que ter desprendimento, já que eu não tenho controle, que eu tenho a humildade de desprender-me daquilo. Aquilo que eu tenho controle, eu preciso de coragem. Porque não é fácil, por exemplo, eu me tornar uma pessoa mais paciente, sendo que eu explodo de raiva na menor contrariedade. E a sabedoria me ajuda a aprender a diferenciar os dois. Então, eu acho que é uma grande reflexão passa pelo autoconhecimento, passa pelo entendimento de que a gente é capaz, sim, de mudar. Porque a gente gosta de se iludir, né, Rodrigo? A gente gosta de achar, acho que esses meus vícios, eles são irresistíveis, eles me arrastam. E será que funciona assim mesmo, cara? Então, Jordan, lá quando Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, aos imortais, eles respondem da seguinte forma: não há vício irresistível. Se sua vontade for poderosa, podeis resistir a todo arrastamento. Ou seja, quando começo a criar, segundo o Jordan também descreveu, mecanismos para nos autofortalecer, o que acontece? Eu começo a tomar decisões melhores. Então, não adianta a gente plantar machixe e esperar colher chuchu, que não vai dar certo. Mas a partir do momento que a gente começar a amadurecer as nossas decisões, tomar decisões melhores, as consequências das nossas decisões serão melhores. Ou seja, e aqueles vícios que antes nos arrastavam, não fará mais sentido para a gente, porque a gente venceu eles. Então, ou seja, aquilo não me provocará desejo algum. Mas eu gosto muito dessa sua fala, Rodrigo, porque a gente tem que saber ter essa vontade poderosa para lidar com aquilo que é a nossa dificuldade. E acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar. Aceitar que dói menos não é só uma frase de efeito, é uma frase da vida. Quando eu aceito que eu tenho essa dificuldade, eu começo a prestar atenção nela para evitar aquilo que vai despertar, atiçar essa dificuldade. Então, por exemplo, se eu tenho um vício no álcool, pegando um exemplo prático, e eu sei que se eu for para determinada festa que vai estar muito cheio de álcool, e eu posso escolher não ir, e aquilo pode ser um grande estímulo para mim, eu não sei lidar com esse estímulo ainda da melhor maneira, eu posso evitar ir. Claro, existem circunstâncias e circunstâncias, mas é parte de um esforço essa escolha da vontade, né? Vontade A gente não está poderosa, falando aí vem. vontade poderosa, é realmente querer, né? Tudo bem, entendemos que os espíritos falaram isso a Kardec, mas e para você, Jordan? Realmente acontece isso? Existe o irresistível? O que você acha sobre isso? Pois é, mano, eu acredito que não existe esse irresistível. Eu acredito que é muito difícil, isso é fato. Existe arrastamento, existe o fato de querer. É algo tão difícil dependendo do nosso tipo de vício, de comportamento, da fragilidade que nós temos, porque nós não somos perfeitos e está tudo bem. Mas a gente precisa também ter em mente que, não existindo esse arrastamento irresistível, a gente precisa entender o que está faltando para eu conseguir lidar com isso, né? Essa vontade poderosa. E aí eu acho que uma coisa muito legal que os espíritos trazem também para a gente, eu concordo, eu realmente concordo, é que muitas vezes a gente para dizer, eu quero mudar, mas no fundo não está disposto a mudar. Aí é da boca para fora, sabe? Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, mas qual é o sacrifício que a gente está disposto a fazer para que efetivamente a gente mude? Por exemplo, se você tem dificuldade com o álcool, você está disposto a sacrificar, por exemplo, a sua ida ao bar, sabendo que você não vai conseguir controlar a si mesmo para poder e vai começar a beber mais do que o seu limite é capaz? Se você tem um vício na comida, você vai pedir uma quantidade maior do que você realmente precisa, sabendo que você tem essa dificuldade de equilibrar a si mesmo na comida. Você tem vício na área da sexualidade e não consegue deixar de entrar nessa vibe de sexo pelo sexo, por exemplo, de enxergar a mulher de uma maneira objetificada, por exemplo, sabe, de consumir conteúdos pornográficos, por exemplo. Você vai entrar em contato nas redes sociais ou outros locais com estímulos que vão te fazer mal e podem te derrubar nisso,
Eu lembro de um exemplo de André Luiz, não lembro se é Obreiros da Vida Eterna ou Missionários da Luz, a gente vai botar aqui embaixo a referência, mas eles foram para a casa de vários trabalhadores encarnados. E naquela noite estava ruim, né? Porque a gente sabe que os encarnados, quem está vivo aqui na Terra, não tem muito ainda o cuidado com o preparo para o sono. E aí, quando eles chegaram na casa dessa pessoa em particular, eles verificaram que haviam duas entidades, de certa maneira, sugando um pouco da energia dele, né? Compartilhando de um momento Isso, mas só um de... detalhe. Pode falar. Quando o Jordan falou do sono, é porque quando a gente dorme fisicamente, o nosso espírito, ou seja, nós seres espirituais, saímos para fora do corpo, seja em missões, né, igual o Jordan vai trazer, ou seja também Exato. ligados a fazeres que a gente costuma fazer normalmente, entendeu? Para onde que nosso pensamento está ligado? Mas a questão não é essa, a questão é agora que o Jordan vai trazer. Mas fique bem. Exato, parêntese fechado, isso mesmo. Perfeito. E aí, eles foram buscar essa pessoa para ajudar eles no trabalho que eles precisavam. E aí haviam duas entidades ali, mulheres femininas, entidades femininas que estavam ali apegadas, conectadas ao espírito dele, de certa maneira, sugando e compartilhando um prazer sexual não muito agradável. Estava claro ali no estado de êxtase, assim, naquele estado meio que vicioso, de certa maneira. E aí, em determinado momento que o mentor que está com o André vai se direcionar à pessoa e pergunta: o que eu falo para o nosso coordenador sobre você? Você vai poder vir, não vai poder vir? Por quê? E aí ele nem se referiu a essas entidades do umbral que estavam reclamando, falaram que fizeram uma viagem longa para ver ele, não sei o quê. Nananana. Olha onde o cara se conectou, né? Olha onde ele se conecta na vida e acabou indo. Então, quando André estava indignado com a forma grosseira que essas entidades estavam trabalhando e tratando o mentor dele, que quase ele entrou na briga, na porrada ali, né? Na porrada não, mas na Vamos treta. separar a galera. Vamos separar a Aí galera o e pegar mentor... o fulano aí. Nós precisamos do fulano. Vamos pegar ele. Coitadinho dele. As Aí meninas o... estão Pois é, não, segurando elas ele que lá. são as malvadas, né? Não foi ele que atraiu. E aí o mentor fala: André, fica quieto. O mentor fala firme assim. Por quê? Basta um instante de desequilíbrio para comprometer uma jornada inteira de trabalho. E isso me fez pensar muito, sabe? Quantas vezes basta um instante de uma escorregada em algo que a gente está buscando superar, algo que a gente sabe que tem uma certa fragilidade na vida e que compromete toda uma construção, né? É como se você estivesse escalando uma montanha, aquelas montanhas de esporte, e aí você escorrega, tropeça numa pedra e você cai, tem que começar de novo a escalada daquela montanha. Então, acho que é muito nessa vibe que o mentor trouxe para ele, né, Rodrigo? Isso. E os espíritos, o mentor deixou ele ali com aquelas amigas também, porque é questão de sintonia entre os três. Então, ele também explica ao André: André, aqui a gente não pode fazer nada, porque é a escolha dos três estarem ali. Então, vamos atrás dos outros. O trabalho vai ser prejudicado? Vai, mas deixe cada um no seu livre-arbítrio. Então, isso fica muito importante para a gente pensar e refletir, né? Até onde somos livres das nossas consequências? Se a gente escolhe de uma forma imatura, é lógico que também a dificuldade vai se apresentar porque nossa escolha foi imatura. Agora, se a gente aprende esse autoconhecimento, igual diz Jordan, minutos anteriores, a escolher fazer boas escolhas, é lógico que também as consequências também serão boas, mas é claro, não existe receita pronta, cada um dentro de si, do seu coração, que vai, o seu coração, ou seja, a emoção junto com a razão é que vai guiar. Então, precisa a questão de foco nas coisas boas, e coisas boas cada um vai descobrir pelas consequências. Eu adorei essa frase, coisas boas cada um vai descobrir, sabe? Porque apesar do bem, que é uma palavra muito falada nos meios religiosos, né? Se é algo de certa maneira universal, cada um vive esse bem de uma maneira.
Cada um vive esse bem de uma forma diferente, que é compatível também ao estágio evolutivo que a pessoa está conectada, né? Ela está ali como espírito imortal. E aí não cabe a gente dizer o que é e o que não é. Mas uma dica que a doutrina ensina para a gente é que bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus, né? Que faz bem não só para mim, mas para os outros também. Então, acho que é uma reflexão que a gente quer deixar, né? Como é que você, do outro lado da telinha, está usando a sua liberdade? Porque no final, querendo ou não, vai ser você consigo mesmo e Deus, conversando, revendo. O que você fez na sua vida? E não é Deus que vai vir como juiz e te julgar, olha, você fez isso, fez essa, não. É a própria consciência da gente, onde estão registradas as leis de Deus, que vão fazer eclodir as reflexões, os fatos, entende? Porque é uma caminhada constante. A nossa liberdade, ela existe e ela fica cada vez maior, como Emmanuel ensina lá no Consolador, à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente. O nosso intelecto, o nosso emocional, sabe? As nossas duas asas, da moral e do intelecto. Quando eu falo moral, eu não estou falando de moralismo. Não é uma imposição de condutas morais. Eu falo de uma elevação espiritual, sabe? Porque, querendo ou não, o bem, ele, de certa maneira, é incontestável. As pessoas reconhecem aquilo que realmente é bem, que faz bem. Então, como é que você está usando a sua liberdade? Estamos sendo escravos da nossa liberdade ou estamos usando-a para nos libertar? É isso aí. Gostou desse vídeo? Compartilhe sempre com os amigos, compartilhe com todo mundo, deixe o seu like, deixe o seu dislike se não gostou, comente aqui o que você gostou nesse vídeo, o que você não gostou, deixe seus comentários, o que pode agregar, sempre, né? Sempre com muito respeito, sempre com muito carinho, mesmo discordando, porque também, ao discordar, tem que discordar com carinho, gente, beleza? Obrigado mais uma vez e fomos!